Irmãos, boa noite. Vocês estão vendo que eu continuo sem tinta na impressora, tá? Já tem 2 meses que eu estou falando que eu vou comprar a tinta, então eu tenho que trazer um notebook. Mas o importante vai ser o conteúdo. Abra sua Bíblia no Salmo 103. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Salmo 103, um salmo de Davi. Salmo 103, versículos 1 a 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Gostaria de convidar o reverendo Jorge Barros, que está conosco esta noite, que orasse, pedindo mais uma vez que Deus nos abençoe na mensagem, já que nós temos aqui um grande compromisso, que Deus ilumine esse servo, mas ilumine cada coração aqui também presente. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome pela expansão do Teu reino, pela expansão da Tua igreja, especialmente em lugares outrora fechados e que não podem conter o avanço do Teu reino, o avanço do Evangelho, e nos quais a Tua igreja vai crescendo, mesmo que às vezes sem que isso seja notado por muitos. Ó Deus, Louvamos obrigado. o Teu nome, nosso Senhor, por este privilégio. Amém. Dá-nos a graça de poder usá-lo amplamente e desse privilégio que Tu nos motives pela Tua palavra, pela convivência com os irmãos, pela pregação da Tua palavra, a nos reunirmos frequentemente. Amém. Fala-nos, ó Senhor, dá-nos a Tua instrução, anima-nos, encoraja-nos e, ó Senhor, exorta-nos através da Tua palavra. Amém, Senhor. Que Tu atendas ao desejo e à disposição do Teu servo, no sentido de ser um instrumento de edificação para a Tua igreja, a função da Tua igreja aqui reunida nesta hora. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Irmãos, este salmo foi escrito por Davi num momento que não é muito certo. Há 2 apostas, duas correntes. Uma diz que Davi tinha passado por uma grave enfermidade física. E então ele recebe a cura da sua enfermidade. E aí então ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve esse salmo. Há também quem defenda que Davi escreveu esse salmo quando ele tem certeza, ele tem a convicção que o seu pecado para com Batseba e Urias, esse pecado ele é perdoado. Uma coisa é certa, Davi escreve esse salmo em gratidão a uma cura, talvez física, talvez emocional, espiritual. Então ele lembra de agradecer a Deus. Por meio desse salmo, Davi
ele está nos estimulando a dar graças a Deus, a sermos gratos pelos benefícios que nós recebemos. Benefícios, às vezes, particulares, e benefícios como igreja, um benefício comum. Qual seria o benefício comum que todos nós aqui recebemos? A salvação em Jesus Cristo. É interessante que esse salmo, ele tem uma clareza quase semelhante ao Novo Testamento. Observem que esse salmo, ele proclama o grande amor de Deus. E ele lembra da remoção, a sua graciosa remoção dos pecados do seu povo. Ainda que Davi não tivesse a clareza quanto ao Senhor Jesus Cristo, a clareza total, ainda que ele escreve num contexto muito particular, mas Davi aqui, nós podemos dizer que ele é usado como um profeta, uma vez que a mensagem aqui, ela já está apontando para Jesus Cristo. O primeiro versículo, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize. A palavra, sabendo que o salmo foi escrito no hebraico, a palavra original, ela aponta para reconhecimento, ela aponta para gratidão. Vamos bem dizer, nós vamos reconhecer os feitos do Senhor. Nós vamos, depois de reconhecer, de percebermos a mão de Deus na minha vida, na sua, na vida da igreja, seremos agradecidos. E isso é tão importante que Davi, ele repete novamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aqui, a escrita de Davi é como se ele estivesse exortando a si mesmo. É como se ele pudesse dizer: olha, Davi, reconheça o que Deus tem feito na sua vida, na sua família, reconheça o que Deus tem feito no meio do meu povo. É como se Deus dissesse para ele: e seja agradecido, e seja agradecido. Mas por que, divinamente instruído pelo Espírito Santo, Davi exorta a si mesmo e isso passa à igreja? Nós temos algumas razões, da qual nós percebemos que essa exortação começa com o próprio Davi e ela atinge ao povo de Deus. A primeira razão é a nossa fraqueza espiritual em reconhecer os benefícios de Deus. Nós fazemos parte de uma geração, de uma sociedade cheia de compromissos, uma sociedade, uma geração que corre muito no dia a dia, uma geração que se acostuma com as bênçãos, e aí nós somos muito fracos nessa matéria de gratidão. Nós esquecemos de onde vem todo o bem. Reverendo Jorge estava orando, e ele agradeceu a Deus a oportunidade que nós e o povo de Deus espalhado pelo mundo tem de nos reunirmos. Quantas vezes nós chegamos aqui, domingo após domingo, e isso muitas vezes tem se tornado mecânico, e esquecemos da bênção da liberdade de nos reunirmos, esquecemos da bênção de ter um local, esquecemos das bênçãos, dos recursos que Deus concede a esta igreja, para que o culto aconteça. Nós esquecemos.
Irmãos, a nossa natureza humana, ela não é fácil. A nossa natureza humana, ela age sobre nossas vidas, de forma que, se não fosse a misericordiosa graça do Senhor, nós seríamos ingratos o tempo todo. A nossa fraqueza. Davi conhecia a si mesmo. Davi, divinamente instruído no propósito de Deus para ele, para a sua família, para o reino de Israel, para a igreja, ele lembra que nós temos que ser estimulados, porque a nossa natureza humana, ela tende a achar, ela tende a caminhar num sentido de não agradecer a Deus. Mas existe uma outra razão, que Davi, ele tem que exortar a si mesmo. Olha, muitas vezes nós achamos que nós sabemos adorar como convém. Esse talvez seja um problema da igreja moderna. Ela acha que ela é mestre na arte da adoração. Ninguém adora melhor do que nós. Ninguém consegue organizar um culto. Infelizmente, muitas vezes nos tornamos autossuficientes e fazemos a coisa tão mecanicamente que, na verdade, não é uma adoração em espírito e em verdade. Ela não é. Muitas vezes o Espírito Santo, ele tem que refrear a nossa conduta. Muitas vezes nos julgamos, talvez mais santos do que o próprio Deus, talvez mais sábios do que o nosso próprio Senhor Jesus. Adoração é o nosso nome. Então a Bíblia nos lembra, nós precisamos reconhecer, nós precisamos dar graças, mas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com os ensinamentos do Senhor. Essa semana, no momento de culto doméstico, lá em casa nós nos deparamos com uma frase de John Stott, que diz que o jeito de fazer a vontade de Deus é o jeito dele. O jeito de fazer a vontade de Deus é o jeito dele. O jeito de adorar, o jeito de cultuar é o jeito de Deus. Então nós precisamos ser cuidadosos, para não achar que nós adoramos, celebramos, e às vezes nós podemos adorar e celebrar sem a direção de quem realmente deve ser adorado. Mas existe ainda um problema grave. Infelizmente, o homem, ele vai de um extremo para outro. Há aqueles que julgam ter sabedoria mais do que necessária, mas tem aqueles que estão na apatia. Quantas vezes nos encontramos numa apatia espiritual? Quantas vezes não agradecemos absolutamente nada? Eu imagino que você que está aqui esta noite, você já fez algumas alimentações hoje, já se alimentou pela manhã, talvez à tarde. Você está com uma roupa, você veio de um teto, que você chama de casa. A gente esquece de tanta coisa. Nos acostumamos com as bênçãos, entramos num estado de apatia. Então Davi, ele, ao mesmo tempo que ele exorta, no sentido daquele que julga fazer da melhor forma, ele também exorta para que não sejamos apáticos. E, irmãos, o texto diz, e não te esqueças. Davi, ele também trata de um outro problema aqui, a nossa inconstância. Quantas vezes nós somos impulsionados a adorar, entre aspas, um objeto além de Deus? Deus é a fonte de todo bem. Todas as bênçãos que você conseguir enumerar na sua vida, a fonte primária é o nosso Deus. Todas, sem exceção.
Mas tem aquela pessoa que de repente que vai achar que é a sua mão. Olha, eu consegui uma casa, porque eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei. Só falta ele dizer, eu mereço. Batam palmas para mim. Quantas vezes nós não falamos, mas nós nos comportamos dessa maneira? Quantas vezes, ao invés de bendize a minha alma ao Senhor, é como se nós disséssemos, vou usar meu nome então, valeu André, você é bom, né? Ô cara bom, né? Como se eu pensasse assim, você é 10. Nós não temos coragem de falar isso em público, mas muitas vezes é o que está dentro do nosso coração. E Davi sabia disso. Davi era um guerreiro e tanto. Nós não temos dúvida da capacidade de Davi como guerreiro, mas ele era tal guerreiro. O reino de Israel se expandiu muito sobre a mão de Davi, sobre o governo de Davi, porque Deus era com ele. Mas como nós, Davi em alguns momentos deve ter olhado, eu sou bom, eu sou o melhor líder que esse povo já teve. É assim que nós agimos. Talvez, Juliano, nós somos os melhores presbíteros que essa igreja já teve. A gente não fala, mas quantas vezes no coração passa isso no meio de pastores e presbíteros? A igreja nunca desenvolveu enquanto nós não chegamos aqui. Irmãos, cuidado, tanto nas coisas, nas bênçãos necessárias do dia a dia, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não acha que você tem posses que talvez hoje você tenha, porque você estudou muito, porque você trabalha muito, porque você é mais inteligente que o seu colega de trabalho, porque esse tipo de pensamento, ele é um pensamento ímpio, ele não tem parte no nosso meio. Você tem porque aprove a Deus a te dar, assim como ele fez com Jó. No momento adequado, Deus deu a Jó. Quando houve uma necessidade, Deus tirou para que servisse de testemunha pelos séculos, mas ele voltou a dar. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela há. Davi, ele pensando nisso, ele precisava se exortar. Deus, conhecendo o coração humano, aprove ele usar Davi para que nesta noite nós fôssemos lembrados da nossa fraqueza em reconhecer, em dar glória a Deus pelas suas bênçãos, em nos considerarmos, a nossa falha em nos considerarmos autossuficientes. Nós sabemos como adorar, nós sabemos como agradecer, ou então nós sermos apáticos, ou colocarmos a nossa gratidão em um objeto que não é Deus. Tudo isso com a nossa natureza humana. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Eu lembro quando o jovem rico, ele tenta bajular Jesus. Bom mestre. E Jesus de imediato, por que me chamas bom? E ele aponta para Deus. Naquele momento, o Deus Filho encarnado, ele aponta para o Pai, mostrando que a bondade está no Pai, que todo bem procede do Pai. As bênçãos que você tem recebido, dia após dia, elas procedem do Pai. Nunca esqueça isso. Mas aí Davi, ele fala em bendizer ao Pai, mas ele apresenta algumas bênçãos. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
Irmãos, a primeira bênção descrita, e eu gostaria de dizer talvez a maior aqui, é o perdão pelo pecado. Porque não há homem, não há instituição, não há igreja com poder para perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados. Essa é uma bênção. Você recebeu essa bênção. Hoje pela manhã celebramos aqui a Santa Ceia. E na mesa do Senhor nós fomos lembrados que o Senhor Jesus entregou o seu corpo para ser pendurado no madeiro. E o seu sangue foi ali vertido. E por essa atitude de Jesus, hoje nós podemos tratar com Deus diretamente. O véu foi rompido, o véu foi rasgado. O nosso pecado foi perdoado. E se você quiser um nome teológico, nós fomos justificados. Nós fomos declarados justos pelo Pai, nos méritos de Jesus. Nesse texto, ele é quem perdoa. Perdoa, a palavra hebraica que foi usada aqui, ela é usada, ou melhor, ela nunca é usada para se referir a um homem perdoando a outro. Ela é usada exclusivamente para a ação de Deus. Para ficar bem claro, a palavra que deu origem à nossa tradução perdoa, ela fala do perdão de Deus, aquele perdão que só Deus pode conceder. Então, meus irmãos, no momento que nós estamos aqui cantando, e cantamos bastante, e aí talvez você comece a lembrar de bênçãos, que você agradeça pelo carro, pela comida, pela casa, pela família, mas sobretudo, agradeça porque o seu nome está no livro da vida, porque a casa vai passar. A gente até brinca, né? Que casa, às vezes quando você tem patrimônio, dá a confusão quando o sujeito morre, que começa a ter briga de filho. Casa vai passar. Carro fica velho, né? Se eu pegar os daqui da minha geração, quantos carros nós já tivemos? Carro fica velho. O vigor físico ele passa. Nós temos aqui muitos jovens. O vigor vai passar. Ele passa, não tenho a menor dúvida. A gente envelhece, tá? E aí começa N hits da vida, né? Você começa a aparecer de tudo. Passa, tudo passa. Até esse prédio aqui ele vai passar. Mesmo que Jesus não volte nos próximos anos, nas próximas semanas, esse tempo vai ficar velho. Vai chegar uma geração que vai derrubar ele. Você pode ser apaixonado por esse templo aqui, ele vai ser jogado no chão. Você pode ter certeza disso. Só tem uma coisa que é garantia: a nossa vida eterna. Nós tivemos algumas perdas aqui nos últimos meses, mas o nosso conforto é que esses irmãos que aprove ao Senhor chamar, todos estão em estado de consciência diante do Senhor Jesus agora. Isso ninguém tinha como tirar deles. Os recursos podem diminuir com os anos, eu posso perder patrimônio, eu posso perder entes queridos, mas a minha salvação eu não perco. Então é por isso que quando a gente canta, agradeça pelas bênçãos do dia a dia, mas agradeça sobretudo pela salvação em Jesus Cristo. O versículo 4, ainda no 3, existe um aspecto, porque quando você se lembra que a maior bênção é a salvação, a reconciliação com Deus, dela flui em outras bênçãos. E deixa eu falar o seguinte: mas André, então você está falando que quando a gente é salvo,
as outras bênçãos virão. Sim, mas os ímpios não são abençoados? São. Os ímpios são abençoados. Só que tem um detalhe: o crente, ele consegue desfrutar das bênçãos. O crente, se ele tiver uma casa, e se ele for alguém grato ao Senhor, ele sabe quem o deu. Então, ele não fica preocupado, não vai botar a cabeça no travesseiro preocupado que ele vai perder aquela casa, ou talvez ele tenha que vender aquela casa, porque ele sabe que foi Deus que deu. E se Deus quiser dar outra, Deus dá outra. E se aprouver a Deus não dar outra casa, e até perder aquela, Deus vai continuar sustentando ele. Irmãos, o ímpio, ele acha que é ele. A pessoa que não conhece a Deus, ele acha que a casa que ele tem, é ele que conseguiu. E aí ele tem que trabalhar muito, porque aquela casa vai envelhecer. Ele trabalhou muito para ganhar aquela casa, para comprar. Então ele precisa trabalhar muito mais agora, porque ele tem que aumentar a casa, porque ele tem que, de repente, ela vai ficar velha. Eu trabalhei muito, eu consegui um carrão. Mas eu tenho que trabalhar agora mais ainda, porque esse carro vai ficar velho, eu tenho que trocar de novo. E a pessoa não consegue parar para ter alegria, desfrutar das bênçãos. O crente não, porque ele sabe quem deu. O crente sabe quem deu. Então, quando você recebe, você fica feliz, você fica assim, maravilhado. Por mais que você conheça Deus, você vai ficando maravilhado. Que Deus é esse? Quando eu olho para a minha história de vida, quando vocês olham, muitos aqui olham para a história de vida de vocês, a gente não consegue nem entender como nós conseguimos conquistar algumas coisas ao longo da vida. Ou eu estou mentindo? Deus concedeu. E isso traz paz, porque você sabe que Ele concede quando Ele quer. O Deus a quem nós cultuamos, a quem nós somos gratos, é o Deus que criou o universo a partir do nada, apenas pela ordem da sua palavra. Se Deus criou o universo do nada, o que é um simples carro, uma casa, uma enfermidade, um problema dentro do lar? Deus, o nosso Deus, Ele tem poder. É por isso que nós somos gratos a Ele, é por isso que bendize a minha alma ao Senhor. Meus irmãos, mas sara as enfermidades. É possível que Davi falasse do seu contexto, por causa desse que sara todas as suas enfermidades, que muitos defendem que Davi tinha recebido a cura de uma enfermidade, que era uma enfermidade talvez para a morte. Mas, certamente, o texto ele é maior do que uma enfermidade física. A primeira enfermidade é a culpa, porque quando é Ele quem perdoa as iniquidades, e Ele sara, Ele apaga o peso da culpa. Crente não deve ficar remoendo fatos do passado. Quando Deus perdoa, e Ele perdoa porque aquele que o busca em sinceridade, através de Jesus Cristo, recebe o perdão. E a culpa acaba. Ela acaba. Às vezes o problema é que nós não confiamos plenamente na palavra de Deus. Muitos crentes ficam remoendo culpas do passado, porque não estão crendo firmemente na palavra de Deus. 1 João diz que estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nós temos o perdão. Ninguém tem que ficar remoendo culpa do passado. E eu aqui não sou psicólogo, não sou médico, mas eu acho que todos nós concordamos que remoer culpas, isso traz, na verdade, consequências na nossa saúde.
Meus irmãos, em segundo lugar, há um outro aspecto da enfermidade, porque nós estamos justificados, mas enquanto aqui nós permanecermos, a nossa natureza humana ainda vai, em muitos momentos, falar alto, de tal forma que nós vamos pecar, nós vamos tentar fugir da aparência do mal, mas nós vamos pecar. E aí, uma cura de enfermidade é o tratamento que nós chamamos de santificação, uma operação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, dia após dia. O Espírito Santo trabalhando em nós, o Espírito Santo operando em nós por meio da palavra, e aí nós vamos abandonando atitudes, porque a santificação é um processo. Meus irmãos, Ele quem cura as enfermidades. Pode ser que Davi pensava no físico, mas usado pelo Espírito de Deus, ele falava algo muito maior. Ele cura as enfermidades. E aí não há nenhum problema de falar da questão física. Ele cura as enfermidades. É por isso que nós oramos quando alguém está doente, enfermo. Nós oramos que Deus abençoe, né, os médicos, abençoe os medicamentos, porque nós sabemos que em última, né, a fonte primária de todo bem é o Senhor. Irmãos, versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Pois bem, enquanto nós não recebemos o perdão, qual era a nossa situação espiritual? Segundo Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, literalmente, nós estávamos na sepultura da morte espiritual. Alguns dias atrás nós lembramos aqui que a morte física é consequência do pecado. Ela é uma consequência do pecado e que ela não foi, a sentença não foi executada de imediata por Deus. Mas nós vamos provar a morte física como consequência do pecado do homem. Mas nós também merecíamos a morte espiritual. E aqui o texto nos fala que nossa vida, ela foi redimida dessa morte espiritual. Porque o versículo 3, ele não perdoa a nossa iniquidade, ele não cura as nossas enfermidades. Nós não tememos a morte espiritual. Deus, uma vez sendo Deus pacificado em relação a nós ficamos isentos do castigo da morte espiritual. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, todos, até aqueles que você ainda não cometeu, todos. E por causa da obra do Senhor Jesus, nós não sofreremos a morte espiritual. Nós teremos vida eterna. A misericórdia, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E o versículo 5, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O primeiro aspecto é que Deus atende às necessidades. Eu falei sobre perdão de pecados, como bênção, salvação, santificação, vida eterna, mas Ele atende às nossas necessidades. Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa morar. Nós encerramos hoje pela manhã o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é maravilhoso para nos lembrar sobre isso. Ele sabe de tudo que você precisa, do emprego, da família. Ele atende às necessidades do seu povo. E retém quando nossos pedidos não são segundo a sua vontade. Mas
há uma questão aqui, tá, que fala da águia. E aí existem algumas, talvez, lendas sobre a águia. Por isso eu quero me ater somente ao que é relevante. Mesmo com a idade avançada, a águia continua com uma aparência bela, por uma troca, né, da plumagem, é um processo natural. Então, a idade vai, mas existe aquela aparência bonita. Mesmo quando o homem exterior se decompõe, em que sentido? Nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo. Mas as bênçãos do Senhor nos acompanham. Você não precisa ficar preocupado de forma demasiada com o seu futuro. Emprego, criação dos filhos. Presbíteros, não precisamos ficar preocupados em demasiado com o que vai ser da igreja, porque a igreja estava aqui antes de nós chegarmos. Quem cuida da igreja de verdade não somos nós. Então, mesmo quando os anos vão se passando, Deus continua sabendo quais são as nossas necessidades. Nós não precisamos nos afligir quando a nossa força se esvai. E aqui vai além, porque quando fala da velhice, isso aqui nos lembra muito da dependência. Quanto mais os anos vão passando, nós ficamos dependentes. Certamente sua filha sabe mexer no celular melhor que você, né? E tem hora que você não consegue fazer aquela configuração e você tem que pedir socorro. Não é verdade? Nós já somos pais de adolescentes, nós já sabemos disso. A gente sabe que quantos anos vão passando, nós vamos tendo dependência, vamos precisando mais. Então, muitas vezes, a velhice, ela talvez é olhada como uma fragilidade. Mas o que eu quero dizer é que mesmo no meio da fragilidade, que seja pela idade, ou seja pelo seu momento de vida, Deus está cuidando de você. Deus está atendendo às suas necessidades. Você não deve se afligir. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, Davi, ele escreveu num contexto talvez menor, mas foi um profeta, uma vez que ele escreveu para nós hoje. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Reconheça as bênçãos de Deus, reconheça os cuidados de Deus e seja agradecido. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tem que ser agradecido. Agradeça pela salvação, agradeça pela presença do Espírito Santo de forma contínua na sua vida, te guiando a percorrer o caminho da fé. Agradeça as bênçãos do dia a dia. Não se acostume a olhar para as bênçãos e achar que aquilo é normal, porque não é. Nesse exato momento, a Terra está orbitando ao Sol, não por mero acaso. Se o Senhor não decretasse pela sua palavra, esse universo se acabaria em instantes. O dia, a noite, a chuva, o alimento, o vestuário, o trabalho, a família. Irmãos, hoje nós somos relembrados. Vamos lutar contra talvez essa nossa soberba, contra essa autoconfiança ou contra essa apatia, e vamos ser gratos ao Senhor a cada momento. Em nome de Jesus.
Irmãos, estamos caminhando para o final e eu queria dar os avisos ainda antes da oração final, porque eu tenho aqui 11 avisos. Estou brincando, não são tantos assim não, acho que são uns 10. A Rose quer falar do jantar, Rose? Se você não quiser, eu falo mesmo. Então tá, ó, irmãos, lembrando os irmãos que nós temos o nosso jantar dia 11, né, e jantar de encerramento, nossa festa de encerramento aí de 2019, lembrando os irmãos para procurarem a Rose, os que ainda não acertaram, os que estão parcelando, tá joia? Vamos lá, vamos rápido nos avisos.